das coisas mais difíceis quando a gente está aprendendo um idioma, quando a gente estuda um idioma sozinho, é perceber se a gente está evoluindo nesse idioma. Muitas pessoas não fazem um cronograma, não fazem um calendário, não definem suas metas de idiomas e ficam meio perdidas achando que estão no mesmo lugar e não caminham, estudam e não têm evolução. E nesse vídeo eu vou contar 4 sinais assim que eu percebo que são sinais de que você está conseguindo evoluir no idioma, porque são coisas muito naturais e que a gente só consegue fazer depois que a gente tem um pouco mais de costume, um pouco mais de envolvimento com o idioma. O primeiro grande sinal assim que para mim foi um divisor de águas, que aconteceu quando eu estava assistindo Grey's Anatomy, é que eu conseguia prever as palavras que estavam por vir nas frases. Eu assistia a série com legenda em português, mas eu estava sempre ouvindo com áudio em inglês. E em algumas situações, por causa do contexto, por causa das frases que a pessoa estava falando, eu já percebia, já imaginava o que é que ela iria falar, e quando dava certo, quando eu percebia que o que eu imaginei realmente era a frase que a pessoa estava falando, foi quando eu comecei a me dar conta de que eu estava evoluindo no inglês. E aí foi um primeiro passo para eu trocar as legendas do português e colocar no inglês. Então, se você está aí ouvindo uma música, assistindo uma série, e pela frase anterior, pelo contexto, você já consegue imaginar o que está por vir, você está evoluindo aí no idioma, porque você já está pensando naturalmente no idioma. Esse sinal muitas vezes é interpretado pelas pessoas como uma coisa ruim, mas na verdade é um sinal incrível, que é quando a gente está falando o idioma e a gente percebe que a gente errou e se corrigiu. Porque se você fala e você, peraí, falei o verbo errado, falei a conjugação errada e eu me corrijo, eu já tenho a consciência do que é certo. É super normal, principalmente quando você não está no ambiente onde você pode praticar o tempo inteiro. E aí, depois que eu comecei a fazer os vídeos aqui pro canal, depois que eu comecei a fazer os stories, a praticar mais, eu tenho cometido cada vez menos erros, porque tem sido mais natural falar as coisas da maneira correta. Mas se você está começando agora e comete os erros, aproveita, porque é um bom sinal aí que você está evoluindo. Sabe uma coisa que é muito legal quando você percebe que você consegue fazer? É entender uma piada no idioma, porque piadas, elas não só dependem do conhecimento do vocabulário, mas elas dependem muito do contexto. Tem piada que é com semelhança com outras palavras, tem piada que é, não sei, com alguma referência do país, com alguma referência do idioma. E nem sempre é fácil você entender uma piada no idioma que você está aprendendo. Então, quando eu comecei a assistir séries humorísticas, tipo Seinfeld, comecei a ver, até em Friends mesmo, que às vezes tem umas piadinhas assim de duplo sentido. Tem Arrested Development, que é uma série que tem muito trocadilho, tem muitas essas piadas de questão de sonoridade. You don't need double talk. You need blah, blah, blah. Blah, blah, blah. No habla español. Well, we're not here to talk nonsense to blah, blah, blah. E quando eu comecei a perceber que eu conseguia achar graça nessas piadas, que eu conseguia entender as piadas, já é um outro patamar, né? Porque você não tá só com questão de vocabulário, você não tá questão... É um contexto, sim, mas é um contexto que às vezes o que é apresentado para você não é uma coisa que é outro sentido. Então, perceber essas piadas para mim foi bem legal, porque eu vi que ali realmente eu já estava caminhando para ir para o nível avançado e para fluência no inglês. Esse último sinal é muito engraçado, porque tem pessoas que criticam as pessoas que fazem isso. Quando você começa a aprender um outro idioma e você começa a aprender sem traduzir, você tem mais chances de fazer isso, que é, às vezes, não lembrar como é essa palavra em português. Você sabe sobre o que você está falando, você sabe o que é o objeto, o que é o lugar, você sabe aquilo ali, mas você não consegue achar uma palavra em português, porque você aprendeu aquilo ali no idioma original.
E depois que eu comecei a usar o Drops, que é um aplicativo para você aprender vocabulário, isso aconteceu muito comigo no alemão, porque eu aprendi várias coisas, principalmente plantas, temperos, tipos animais que não tem muito costume de ter aqui no Brasil, frutas que a gente não tem costume de ter aqui no Brasil, e eu aprendi associando a imagem à palavra em alemão. Então, em alguns momentos eu paro para pensar que eu não sei o nome dessas palavras, o nome desses objetos, na verdade, em português, que eu sei como é em alemão, mas eu não sei em português porque eu já aprendi direto do alemão para uma imagem, assim como a gente aprende em português, ou na nossa língua materna, que é associar uma imagem a uma palavra. Então, isso é um ótimo sinal porque eu já faço essa conexão direta, né, com uma coisa que é importante quando você aprende o idioma, que é tentar não traduzir. Porque quando você pensa traduzindo o tempo inteiro, você fica muito confuso. Se você está percebendo aí que na sua rotina de estudo, que no seu progresso do estudo você está fazendo essas coisas, mesmo que involuntariamente, é um bom sinal. Mas não esqueça de criar suas metas, não esqueça de criar seu cronograma de estudos por experiência própria. Eu posso dizer para vocês que quando a gente não cria esse cronograma, quando a gente não faz esse projeto, a gente demora muito mais tempo para aprender o idioma. O inglês mesmo, eu estudo desde os 12 anos e agora com 25, 26 anos que eu consegui chegar à fluência, então foi muito tempo. E vocês podem perceber até aqui pelo canal que tem 4 meses que eu estou estudando mandarim e eu consigo já falar algumas coisas. Eu consigo fazer leituras pequenas, eu já consigo fazer ideogramas porque eu criei minhas metas, eu criei os meus prazos, eu tenho um cronograma de estudo, eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho um objetivo, eu não estou estudando coisas soltas, eu estou estudando uma coisa que está uma presa à outra que vai me levar ao objetivo final que eu escolhi com o idioma. Então faz seu cronograma, tem vários vídeos aqui no canal, eu tenho um projeto também, um trabalho de mentoria, se você não tiver como fazer seu plano ou se você não está conseguindo fazer seu plano de estudos, eu vou deixar o link aqui embaixo que tem todas as informações lá no site. Bons estudos e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!